Era uma manhã comum no palácio quando recebi a convocação real. Meu coração disparou ao ver o lacre dourado do rei estampado no pergaminho. Eu sabia que aquela mensagem mudaria minha vida para sempre, mas jamais imaginei o preço que pagaria por minha própria teimosia. Meu nome é Marcos Aurelius de Montclair, e esta é a história de como minha ousadia diante do mais poderoso monarca do reino me custou absolutamente tudo o que eu tinha de mais precioso. Se você está gostando desta história e quer saber como ela termina, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sua inscrição nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. O rei Henrique o Implacável era conhecido em todo o continente por sua personalidade explosiva e por não tolerar nem mesmo o menor sinal de desobediência. Durante seus 20 anos de reinado, ele havia construído um império baseado no medo e na submissão absoluta. Quando entrei no salão do trono naquela manhã fatídica, senti o peso de todos os olhares sobre mim. Ele estava ali, imponente em seu trono de ouro maciço, com aquela expressão que gelava o sangue de qualquer súdito. Suas palavras ecoaram pelo salão como trovões anunciando uma tempestade devastadora. Eu era um dos nobres mais respeitados da corte, dono de vastas propriedades no sul do reino e comandante de uma das maiores frotas mercantes da região. Minha família havia servido a coroa por gerações, sempre com honra e lealdade inquestionáveis. Meu pai morreu em batalha defendendo as fronteiras reais, meu avô perdeu um braço lutando contra invasores bárbaros, e eu mesmo havia liderado 3 campanhas militares vitoriosas em nome do rei. Nossa devoção à coroa era lendária, o que tornava ainda mais doloroso o que estava por vir. A missão que me foi confiada naquela manhã parecia simples, pelo menos na teoria. Eu deveria viajar até as terras áridas do norte e coletar os tributos das aldeias rebeldes que se recusavam a pagar seus impostos há quase um ano. O rei foi cristalino em suas instruções: usar a força se necessário, queimar celeiros se preciso fosse, mas garantir que cada moeda de ouro chegasse aos cofres reais antes do fim do mês. Qualquer resistência deveria ser esmagada sem piedade, e os líderes rebeldes deveriam ser trazidos acorrentados para servir de exemplo. Parti no dia seguinte com uma comitiva de 50 soldados, carroças vazias para carregar o ouro e correntes suficientes para prender uma aldeia inteira. A viagem durou 5 dias através de estradas poeirentas e campos ressecados. À medida que nos aproximávamos do norte, a paisagem se tornava cada vez mais desoladora. As árvores eram esqueletos secos apontando para o céu cinzento, os rios eram apenas sulcos rachados na terra, e o cheiro de morte pairava no ar como um presságio sinistro. Quando finalmente chegamos à primeira aldeia, o que vi me chocou até os ossos. Não eram rebeldes orgulhosos que enfrentávamos, mas pessoas desesperadas lutando pela própria sobrevivência. As crianças tinham rostos esqueléticos e barrigas inchadas pela desnutrição, os velhos mal conseguiam ficar em pé apoiados em bengalas improvisadas, e as mulheres choravam segurando bebês que pareciam mais mortos que vivos. A seca havia destruído as colheitas por 3 anos consecutivos, matado todo o gado, e transformado aquela região outrora próspera em um cemitério de sonhos despedaçados. O líder da aldeia, um homem de cabelos brancos chamado Tobias, se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Ele explicou que não se recusavam a pagar por rebeldia, mas simplesmente porque não tinham nada para dar. Haviam vendido tudo o que possuíam, inclusive suas próprias roupas e ferramentas, apenas para comprar alguns punhados de grão que mal alimentavam suas famílias por uma semana. Imploraram por misericórdia, não para si mesmos, mas para suas crianças que morriam de fome a cada dia que passava. Foi naquele momento que algo profundo dentro de mim mudou para sempre. Olhei ao redor e vi não inimigos do reino, mas cidadãos abandonados por seu próprio rei. Vi mães que dariam suas próprias vidas por um pedaço de pão para seus filhos, homens orgulhosos reduzidos a esqueletos ambulantes, e anciãos que aguardavam a morte como uma libertação do sofrimento. Como eu poderia arrancar o pouco que restava daquelas pessoas em nome de um rei que vivia em luxo obsceno? Durante 3 dias caminhei entre as choupanas miseráveis, conversando com cada família, ouvindo suas histórias de perda e desespero. Conheci Helena, uma viúva de 30 anos que parecia ter 60, cuidando sozinha de 5 crianças órfãs que havia adotado. Vi Pedro, um ferreiro que vendera sua própria bigorna para comprar medicamentos para sua esposa moribunda.
Presenciei o funeral de uma criança de apenas 4 anos que morreu de fome enquanto eu estava lá, e ouvi o choro desesperado de uma mãe que culpava a si mesma por não conseguir salvar seu próprio filho. Foi então que tomei a decisão que selaria meu destino de forma irrevogável. Em vez de coletar os impostos conforme ordenado pelo rei, decidi usar meu próprio dinheiro e recursos para ajudar aquela gente faminta. Enviei meus soldados de volta à capital com carroças vazias e uma mensagem dizendo que precisaria de mais tempo para completar a missão. Usei minha fortuna pessoal para comprar comida, medicamentos e sementes de comerciantes de regiões vizinhas. Organizei a perfuração de novos poços, a distribuição de roupas e cobertores, e até mesmo perdoei oficialmente as dívidas de várias aldeias em nome da coroa, esperando ingenuamente que o rei compreendesse minha compaixão. Durante 2 semanas trabalhei incansavelmente para salvar aquelas pessoas. Vi o brilho retornando aos olhos das crianças conforme suas barrigas se enchiam pela primeira vez em meses. Presenciei famílias inteiras chorando de gratidão quando receberam grãos suficientes para plantar uma nova colheita. Ajudei a construir abrigos temporários para aqueles que haviam perdido suas casas, e organizei um sistema de distribuição de água potável que salvaria centenas de vidas nos meses seguintes. Mas minha alegria foi efêmera. Um dos soldados que eu havia dispensado, movido pela ganância de uma recompensa real, cavalgou dia e noite para informar o rei sobre minha desobediência. A notícia chegou ao palácio antes mesmo que eu pudesse redigir um relatório explicando minhas ações. O rei ficou tão furioso que, segundo testemunhas, quebrou seu cetro de ouro contra uma parede de mármore e jurou que faria de mim um exemplo que seria lembrado por gerações. Que tolo eu fui ao acreditar que a misericórdia seria vista como virtude nos olhos daquele tirano sedento de ouro. Quando finalmente retornei ao palácio 3 semanas depois do prazo original, com as mãos vazias mas com a consciência limpa, encontrei as portas do castelo fechadas e uma guarda especial esperando para me prender. A fúria real havia se espalhado por todo o reino como fogo em palha seca, e meu nome já era sussurrado nos corredores como sinônimo de traição. O julgamento foi um teatro cruel orquestrado para humilhar publicamente não apenas a mim, mas também qualquer outro nobre que ousasse questionar as ordens reais. A acusação foi devastadora e abrangente: traição à coroa, desobediência civil, apropriação indébita dos recursos reais, conspiração contra os interesses do reino, e incitação à rebelião nas províncias do norte. Cada acusação era tecnicamente verdadeira, mesmo que minha intenção fosse salvar vidas inocentes ao invés de prejudicar o reino. Nem mesmo tentei me defender durante o processo, pois sabia que cada palavra seria interpretada como mais um ato de rebeldia contra a autoridade real. O rei havia tomado sua decisão muito antes de eu pisar naquela sala de julgamento, e meu destino estava selado desde o momento em que escolhi a humanidade sobre a obediência cega. Meus antigos aliados na corte desviavam o olhar quando eu passava, com medo de serem associados a um traidor condenado. A primeira punição anunciada foi a perda imediata de todos os meus títulos, propriedades e posições na corte. Em uma única tarde, deixei de ser um dos homens mais poderosos do reino para me tornar um plebeu sem nome, sem lar e sem futuro. Minhas vastas propriedades no sul foram confiscadas e distribuídas entre nobres leais ao rei. Minha frota mercante foi incorporada à Marinha Real. Meus servos foram dispensados sem qualquer compensação, deixando centenas de famílias na miséria por causa de minhas ações. Mas a humilhação financeira foi apenas o começo do meu calvário pessoal. Minha esposa Isabela, com quem estava casado há 15 anos e que sempre havia sido meu porto seguro em todas as tempestades da vida, foi forçada pela própria família a pedir o divórcio para proteger seus parentes da ira real. Vi lágrimas em seus olhos quando ela assinou os papéis que dissolviam nossa união, mas ambos sabíamos que era a única forma de ela sobreviver politicamente. Nossos 2 filhos, Maria de 12 anos e Antônio de 10, foram levados para longe de mim e proibidos de usar o sobrenome Montlair. O rei, porém, não estava satisfeito apenas com minha ruína financeira e pessoal. Ele queria fazer de mim um exemplo vivo para toda a corte e para todo o reino, uma lição permanente sobre o que acontece com aqueles que ousam desafiar sua autoridade suprema. A humilhação pública foi cuidadosamente planejada para maximizar meu sofrimento e o impacto psicológico sobre outros potenciais dissidentes.
Fui exposto na praça principal da capital, acorrentado a um poste de madeira como um animal selvagem, enquanto o arauto real lia meus supostos crimes para uma multidão crescente de curiosos sedentos de sangue e entretenimento. Durante 5 dias e 5 noites permaneci ali, sob o sol escaldante do verão e as chuvas torrenciais que se seguiram, recebendo cusparadas, insultos, pedradas e todo tipo de humilhação que a criatividade popular podia conceber. Antigos amigos passavam por mim desviando o olhar com vergonha, diplomatas estrangeiros apontavam e cochichavam entre si, e até mesmo mendigos se sentiam superiores a mim naquele momento. Crianças corriam ao meu redor gritando palavrões que haviam aprendido com os adultos, mulheres me jogavam restos de comida podre, e homens embriagados competiam para ver quem conseguia me atingir com mais precisão usando frutas estragadas como projéteis. A solidão emocional foi infinitamente mais dolorosa que qualquer ferimento físico que recebi durante aqueles dias terríveis. Percebi como nossa posição social é frágil e como rapidamente podemos passar de respeitados a desprezados quando perdemos o favor dos poderosos. Pessoas que um dia beijaram minha mão pedindo favores agora cuspiam no chão quando ouviam meu nome. Comerciantes que enriqueceram fazendo negócios comigo agora fingiam não me conhecer quando nossos olhares se cruzavam. Durante as longas noites acorrentado na praça, com frio, fome e sede, tive tempo demais para refletir sobre cada decisão que me trouxe até ali. Lembrei da minha infância privilegiada no castelo da família, dos banquetes luxuosos onde conheci minha futura esposa, das batalhas gloriosas onde conquistei honras militares, e de todos os momentos felizes que agora pareciam pertencer à vida de outra pessoa completamente diferente. Mas também lembrei dos rostos daquelas crianças famintas no norte, dos olhos cheios de gratidão de suas mães quando distribuí comida, e da sensação de paz que senti ao saber que havia salvado vidas inocentes. Mesmo em meio ao meu sofrimento extremo, não conseguia me arrepender completamente de ter escolhido a compaixão sobre a crueldade, a humanidade sobre a lealdade cega a um tirano. A verdadeira tragédia, porém, estava apenas começando a se revelar em toda a sua magnitude devastadora. Durante minha humilhação pública, investigadores reais descobriram que eu havia usado não apenas meu próprio dinheiro para ajudar os camponeses, mas também recursos que deveriam ter sido destinados a outras missões oficiais do reino. Tecnicamente, eu havia mesmo cometido apropriação indébita de fundos da coroa, mesmo que minha intenção fosse salvar vidas ao invés de enriquecer pessoalmente. Essa descoberta foi a gota d'água que transformou minha punição de severa em absolutamente fatal. O rei convocou uma assembleia extraordinária de todos os nobres do reino para anunciar que minha traição havia atingido proporções que exigiam a pena máxima prevista em lei. A tensão no grande salão era palpável quando ele se levantou do trono e declarou solenemente que Marcos Aurelius de Montclair seria executado publicamente como traidor da coroa. A sentença final foi anunciada numa manhã gelada de inverno, exatamente 6 meses após minha primeira desobediência nas terras do norte. Não seria apenas o exílio perpétuo ou a prisão em alguma masmorra esquecida, como eu havia esperado ingenuamente em meus momentos mais otimistas. O rei, em sua sede insaciável de vingança e sua necessidade patológica de demonstrar poder, havia decidido que minha traição merecia nada menos que a morte por decapitação, executada ao nascer do sol na presença obrigatória de toda a corte e do povo da capital. Quando ouvi a sentença sendo lida pelo juiz real, senti um estranho alívio misturado com terror. Finalmente o pesadelo teria fim, mesmo que de forma definitiva e brutal. Não haveria mais humilhações, não haveria mais sofrimento prolongado, não haveria mais noites acordado me perguntando se meus filhos algum dia me perdoariam por ter destruído suas vidas junto com a minha. Passei minha última noite em uma cela úmida e escura nas masmorras do palácio, ouvindo o barulho dos ratos correndo pelo chão de pedra e o gotejamento constante de água suja que vazava do teto. Um padre veio me oferecer a extrema-unção, mas eu recusei educadamente, explicando que preferia enfrentar meu destino sozinho, com meus próprios pensamentos e memórias como última companhia. Refleti profundamente sobre todas as escolhas que me trouxeram até aquele momento final. Será que valeu a pena ter desobedecido ao rei para salvar aquelas pessoas famintas? Será que aquelas crianças que salvei da morte por desnutrição cresceriam para se tornarem adultos bondosos que lembrariam com carinho do estranho nobre que sacrificou tudo por elas? Ou minha morte seria apenas mais uma execução política esquecida na longa e sangrenta história de tirania daquele reino corrompido?
Pensei em minha esposa Isabela e em como ela provavelmente se casaria novamente com algum nobre aprovado pelo rei, tentando reconstruir uma vida normal longe das sombras do meu escândalo. Imaginei meus filhos crescendo sem um pai, talvez até mesmo aprendendo a odiar minha memória para se protegerem de qualquer associação com minha traição. A dor emocional de saber que havia destruído suas chances de felicidade era mais cortante que qualquer lâmina de carrasco. Quando o primeiro raio de sol atravessou a pequena janela gradeada da minha cela, soube que minha hora havia chegado. O carrasco veio me buscar acompanhado de 6 guardas e um padre que insistiu em me acompanhar até o cadafalso, mesmo contra minha vontade. Caminhei pelos corredores sombrios do palácio pela última vez, passando por tapetes luxuosos e obras de arte que um dia admirei em momentos mais felizes de minha vida. A multidão reunida na praça de execução era ainda maior do que eu esperava. Milhares de pessoas haviam acordado antes do amanhecer para presenciar o fim dramático de um dos nobres mais poderosos do reino. Vi rostos conhecidos misturados com estranhos, todos unidos pela curiosidade mórbida de ver como um homem enfrenta seus últimos momentos de vida. Subi os degraus do cadafalso de cabeça erguida, recusando qualquer ajuda dos guardas. O carrasco, um homem gigantesco vestido de negro, testou sua machado afiada algumas vezes antes de me pedir para me ajoelhar na posição final. Olhei uma última vez para a multidão, procurando em vão pelo rosto de alguém que pudesse ter um olhar de compreensão ou compaixão em meio ao oceano de ódio e curiosidade. Nos meus últimos segundos de vida, fechei os olhos e visualizei novamente aquelas crianças famintas sorrindo quando receberam comida, aquelas mães chorando de gratidão, aqueles homens orgulhosos recuperando um pouco de dignidade através da minha ajuda. Mesmo sabendo que minha morte seria o preço final da minha compaixão, eu não conseguia me arrepender verdadeiramente de ter escolhido salvar vidas inocentes ao invés de servir cegamente a um tirano cruel. Quando senti o vento frio da manhã no meu pescoço nu e ouvi o carrasco levantando sua arma mortal, meu último pensamento foi uma oração silenciosa pedindo que aquelas pessoas do norte conseguissem usar a ajuda que lhes dei para reconstruir suas vidas e que, talvez um dia, meus próprios filhos compreendessem que seu pai morreu tentando fazer o que era certo, mesmo que o preço tenha sido absolutamente tudo o que ele amava na vida.